Nesse vídeo, vamos falar sobre o salário-educação e como a distribuição dos seus recursos influencia as desigualdades educacionais no Brasil. O foco será na cota estadual e municipal, mostrando como ela tem sido repassada entre os entes federativos. Ao longo do vídeo, vamos entender a origem desse recurso, sua evolução legislativa e os impactos da forma como ele é aplicado hoje. Trata-se de um tema essencial para compreendermos as dificuldades no financiamento da educação básica. Vamos também destacar a recente decisão do STF sobre esse assunto e refletir sobre os desafios e avanços possíveis. Esse estudo oferece uma visão abrangente sobre o funcionamento e os impactos do salário-educação no financiamento da educação pública no Brasil. Ao focar na cota estadual municipal, ele evidencia como o modelo de repasse contribui para acentuar desigualdades entre regiões e estados. A análise cobre o período de 2010 a 2020, utilizando dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e referências legais e teóricas. O autor demonstra que os estados com maior arrecadação acabam sendo beneficiados, enquanto os mais pobres recebem menos, apesar de concentrarem uma parcela significativa dos alunos da rede pública. O salário-educação é uma importante fonte de financiamento complementar à vinculação constitucional de recursos. Contudo, a forma de distribuição da cota estadual municipal, baseada na arrecadação local, gera desequilíbrios. O estudo mostra que regiões com menos estrutura arrecadam menos e, portanto, recebem menos, o que agrava ainda mais as suas dificuldades. Outro ponto-chave é a decisão do STF, que determina uma mudança nos critérios de distribuição a partir de 2024, buscando corrigir essa distorção histórica. A análise revela a complexibilidade do tema e a necessidade de reformas estruturais. O principal objetivo do estudo foi analisar como a cota estadual municipal do salário educação foi distribuída no período de 2010 a 2020. A pesquisa busca verificar se essa forma de distribuição tem favorecido ou prejudicado as regiões brasileiras, especialmente as mais vulneráveis. A ideia central é entender se os critérios adotados contribuem para a redução das desigualdades educacionais ou se, pelo contrário, acaba aprofundando mais essas disparidades. É um estudo que nos ajuda a refletir sobre como o dinheiro da educação pública está sendo utilizado no Brasil atualmente. A metodologia do estudo combinou abordagens quantitativa e qualitativa. Foram analisados dados oficiais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que mostram os valores arrecadados e repassados. Além disso, o autor utilizou pesquisas bibliográficas e documentais, com base em leis, decretos e estudos anteriores sobre o tema. A combinação desses métodos permitiu uma análise ampla e crítica do problema, permitindo não só observar os números, mas também compreender o contexto histórico, legal e político por trás da distribuição dos recursos do salário educação. A base legal do salário educação está em diversas normas ao longo do tempo. Leis de 1964, 1975, 1988, 1996, entre outras. Cada uma dessas legislações trouxe mudanças importantes na forma de arrecadar e distribuir os recursos. Por exemplo, inicialmente as empresas podiam até mesmo deixar de contribuir caso tivesse escolas próprias ou oferecesse bolsas. Com o tempo, essas permissões foram sendo retiradas e o foco passou a ser a distribuição baseada na arrecadação de cada estado. Essa evolução legal é importante para entender os problemas atuais na política de financiamento da educação. O salário-educação foi criado em 1964 como uma contribuição paga por empresas para ajudar a custear a educação básica dos filhos de seus empregados.
Ao longo dos anos, esse mecanismo passou por diversas reformulações legais que alteraram seus objetivos e a forma de distribuição. Inicialmente, a metade dos recursos ia para os estados e a outra metade para o Fundo Nacional. Com o tempo, a distribuição passou a considerar o valor arrecadado em cada estado, o que trouxe desequilíbrios graves entre as regiões mais ricas e as mais pobres. Com o passar dos anos, a forma de distribuição do salário de educação passou a considerar majoritariamente a arrecadação local. Isso significa que estados que arrecadam mais também recebem mais. Com o resultado, regiões com menor arrecadação, geralmente as mais pobres e com maior demanda por recursos educacionais, acabaram ficando com fatias menores do orçamento. Esse modelo aprofunda as desigualdades regionais, contrariando o princípio da justiça distributiva, que deveria nortear as políticas nacionais públicas. A desigualdade na distribuição da cota estadual municipal é bastante evidente quando observamos alguns dados. Estados do Sudeste e Sul, por ter maior arrecadação, recebem a maior parte dos recursos. Já as regiões Norte e Nordeste, com menor arrecadação e maiores dificuldades estruturais, acabam sendo prejudicados. Esse modelo de distribuição, em vez de corrigir desigualdades históricas, acaba reforçando-as, o que compromete a qualidade da educação em regiões que mais precisam de investimento. Entre 2010 e 2020, o valor arrecadado pelo salário educação cresceu em termos nominais, mas sofreu oscilações importantes. Em 2019 e 2020, houve uma queda considerável, causada principalmente pela alta do desemprego e pelos efeitos da pandemia da Covid-19. A análise dos dados mostra que o crescimento da arrecadação não é constante e depende do desempenho da economia formal. Isso afeta diretamente a quantidade de recursos disponíveis para os estados e municípios, para que eles possam investir na educação. Ao comparar os dados por região, notamos que o Sudeste, com cerca de 37% das matrículas na educação básica, ficou com mais de 60% dos recursos da cota estadual municipal em 2020. Já o Nordeste, com cerca de 30% das matrículas, recebeu apenas 9%. Esse tipo de desequilíbrio revela uma grande falha no modelo de distribuição vigente, penalizando justamente as regiões que mais precisam de apoio financeiro para garantir o direito à educação. A discrepância no valor por aluno é gritante. Em 2020, o Distrito Federal recebeu quase R$ 1.800 por aluno, enquanto o Maranhão recebeu menos de R$ 50 por aluno. Essa diferença mostra como o modelo atual contribui para a desigualdade na infraestrutura escolar, na qualidade do ensino e na valorização dos profissionais da educação. O estudo demonstra que esse cenário não é pontual, mas estrutural e recorrente ao longo dos anos analisados. Em uma decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal determinou que, a partir de 2024, a distribuição da cota estadual municipal do salário de educação deve ser feita com base no número de matrículas e não mais na arrecadação. Essa mudança busca promover maior justiça na distribuição dos recursos. Embora seja um avanço importante, essa nova regra exigirá adaptações por parte dos estados, que até então eram beneficiados pela lógica anterior. O autor apresenta uma análise crítica consistente ao demonstrar que essas políticas públicas que deveriam promover equidade têm na prática ampliado desigualdades. Ao privilegiar a arrecadação como critério de distribuição, o modelo acaba premiando os estados mais ricos. O estudo mostra que essa lógica contradiz os objetivos da educação pública e do próprio princípio da justiça social. O autor também critica a demora institucional para corrigir essa distorção, como evidenciado pela ação do STF, e a morosidade da sua implementação, prevista apenas para 2024.
Na conclusão, o autor reforça que a atual lógica de repasse da cota estadual municipal precisa ser urgentemente revista. Ele aponta que a decisão do STF é um avanço, mas sua implementação trará desafios, especialmente para os estados que hoje recebem mais. A mudança pode representar um alívio para regiões historicamente desassistidas, como o Nordeste e o Norte. No entanto, é necessário acompanhar de perto a nova distribuição e garantir que não haja retrocessos. O autor defende que políticas públicas devem priorizar a equidade e o direito de todos à educação de qualidade.